Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primeiras Tessalonicenses, perdão. Primeiras Tessalonicenses. Podemos ler? Vou contar de 1 até 13 e vamos ler em uníssono. Vamos ler em uníssono. Podemos? 1, 2, 3. Orai sem cessar. Ore. Ira de brosse. Ramazada cari de brossizas. Pirizima ramazi de cosimeremasi missuri lá da vocês. La ragala sebrios de cantonembros. Convidamos a Tua presença, Espírito Santo. Se mova no meio de nós, com poder e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão orando durante essa semana? E quantos estão orando e vão orar sempre? Quantos estão tendo experiências com Deus durante essa semana? Sei que aí alguns ficaram com dificuldade e pensaram que vou pedir para dar testemunho. Não se preocupa. Os irmãos já me ensinaram que não dá para eles pedir. Amém? Mas a vida é um testemunho. Amém? A vida é feita de testemunho. Tanto é que a palavra de Deus diz: Deus deu-nos um testemunho. O testemunho é esse: Deus deu-nos um seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida eterna. Esse é o testemunho, o legado que Ele nos deixou. E nós somos impactados pelo testemunho de muita gente. E pelo nosso testemunho muita gente vem para Cristo. Amém? E pelo testemunho de Cristo nós damos o nosso próprio testemunho. Amém? A vida é feita de testemunho. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu prometi que hoje iríamos começar dando algumas dicas sobre a eficácia na intercessão. Quantos aqui começaram a interceder diferente a partir de ontem? Tiveram bons momentos de intercessão? Aleluia. Como é que você está se sentindo agora? Amém. Glória a Deus. É para valer a pena, amém? Diga: é para valer a pena. É para valer a pena. Amém. Louvado seja Deus. Gary Zabel. Amém. Espírito Santo nos inspira a falar uma palavra nessa noite, a ministrar a Tua palavra para os Teus filhos, a ministrar a Tua palavra com poder e glória, a ministrar a Tua palavra com unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como nós vimos ontem, que interceder é interceder, e a intercessão é uma continuidade da nossa comunhão com Deus, ou seja, o ser intercessor é fruto de ter comunhão com Deus. Amém?
Então a intercessão é fruto da comunhão com Deus. Nós nos tornamos intercessores desde o momento em que opera em nós o mesmo sentimento que opera no coração de Cristo. E somos intercessores quando Deus pode contar conosco a qualquer momento. Amém? A qualquer momento da nossa vida, aí Deus pode contar conosco, pode contar com esse irmão, essa irmã que está ali sentado, pode contar com cada um de nós, aí nós nos tornamos intercessores. Amém? Então, eu quero dar algumas dicas para os irmãos para maior eficácia durante a intercessão. Amém? Uma das grandes dificuldades que os intercessores enfrentam na oração é o problema do discernimento espiritual. O intercessor precisa ter discernimento espiritual. E naturalmente, quando você tiver discernimento espiritual, você vai ser um intercessor eficaz. Amém? Você vai ser proativo e você será muito produtivo. Quem aqui deseja ser produtivo? Por quê? A intercessão, a fase da intercessão, é uma das fases em que o diabo mais luta. Porque agora que nós estamos a falar de intercessão, naturalmente nós somos obrigados a falar do mundo espiritual. Existem 3 tipos de oração, que são: primeiro, segundo, terceiro. Ok. Agora, na oração de intercessão, é uma oração de afronta, porque nós vimos que intercessão é estar entre os 2 mundos espirituais, o de cima e o de baixo, e não deixar que o mundo espiritual de baixo influencie as pessoas à tua volta, influencie os teus amigos, a tua família, os teus irmãos ou alguma coisa a mais. É não deixar que isso aconteça. Isso é intercessão. Agora, se intercessão é você impedir que o mundo espiritual do mal não influencie, é você impedir ele de influenciar o mundo à tua volta, as pessoas à tua volta, tua família, teus irmãos, teus amigos. Se intercessão é você não permitir que eles influenciem isso, então quando você se torna um intercessor, você faz um inimigo, porque você está toda hora a atrapalhar o trabalho dele. Então quem é esse inimigo? Quem é esse inimigo? O diabo. Porque se colocar entre 2 mundos espirituais, você faz um inimigo. Então, na primeira fase, pedir. O crente que só pede, ele não tem muita oposição. Para o diabo, Deus até pode lhe dar. Ele cria uma ou outra dificuldade. Na mais profunda comunhão, o que o diabo vai se ocupar em fazer é criar distração para você não ser devoto. Vimos o que é devoção, né? O que é devoção? O que é? Fidelidade, mas entrega, lealdade, compromisso. Isso aqui é devoção. Então nós só passamos a ser devotos quando temos comunhão com Deus. A devoção aparece quando há comunhão. Amém? E o diabo ali aparece para criar distrações, para atrapalhar a tua devoção, para que você não seja constante na tua devoção com Deus. Amém? Agora, no terceiro, que é intercessão, já que você chegou e você é o tal que defende todo mundo, tudo e todos, o diabo quer meter doença na mãe, você está de joelhos dobrados, está a interceder. Quer trazer espírito de morte na família, você está a interceder. O diabo quer entrar, o demônio quer entrar num professor para atrapalhar as pautas lá na escola para você reprovar, você está a interceder. Então ele diz, aí, já que o negócio é assim, eu declaro guerra contra você. Então o que o diabo vai fazer ali? Ele vai atrapalhar o intercessor para acabar com a vida de oração do intercessor. Amém?
ele vai entrar, vai usar de todos os seus meios, tudo que ele pode para conseguir atrapalhar a vida devocional desse homem de oração. Amém? Porque o diabo sabe que a oração é a chave do avivamento. Deixa eu lhe contar um segredo. No mundo espiritual, quando nós nascemos, desde o momento em que nós nascemos, cada um de nós que está aqui nasceu com um anjo, que as pessoas comumente chamam de anjo da guarda. Amém? Cada um de nós aqui nasce com um anjo à sua volta para lhe proteger. E quando você tem esse anjo à sua volta para te proteger, você cresce, e à medida que você cresce, esse anjo vai precisar ser cada vez mais forte para te defender. É mais ou menos assim. Um bebê, quando nasce, tem um anjo ao lado dele. Isso aqui é mistério. Eu disse que hoje ia falar de alguns mistérios. Quando o bebê nasce, tem um anjo ao lado dele para lhe proteger. À medida que ele cresce, ele se torna cada vez mais grande. Então o diabo aumenta a força que vai lutar contra esse bebê, esse humano. Amém? Esse recém-nascido. Só que à medida que ele cresce, o anjo dele que lhe defende precisa estar mais forte. E como é que o anjo... Porque assim, o anjo precisa crescer junto com o bebê. O que é que faz um bebê crescer? Sim, alimentação, leite materno. Depois, quando começa a ficar já grande, já toma na 1, na 2, sei lá, na 3. Depois já come papa. Até encontrei lá a bebê e eu vi, já come bolacha, já come bolo. Quer dizer que o bebê está a crescer. E à medida que ele vai comendo, se torna cada vez mais o quê? Mais forte. Só que o anjo também tem que se alimentar e crescer para se tornar cada vez mais o quê? Forte. O anjo se torna forte quando a pessoa ao redor de a quem ele está a proteger tem comunhão com o céu. Tem uma vida de oração, esse anjo se torna forte. No mundo espiritual é mais ou menos assim. Vamos supor que ele é um humano qualquer e eu sou um demônio. Quando eu venho para atacar, tem sempre um anjo para lhe defender. Mas se esse anjo estiver fraco, o meu ataque é fácil. Eu consigo facilmente derrubar ele. Mas se esse anjo estiver fortalecido, tente o que eu tentar, não vou conseguir lhe derrubar, porque o anjo está fortalecido. Estamos a entender, né? O irmão Pascoal, ele está aqui para me servir. Se você vier me atacar, ele vai impedir. Mas se ele estiver bem fraquinho, ele pode até tentar me defender, mas você só vai lhe derrubar com um empurrão. Ele vai cair no chão e você vai me atacar. É o que acontece no mundo espiritual. E agora, então o que é que nós devemos fazer para fortalecer esse anjo ao nosso redor? Para estar ao nosso lado, que está ao nosso lado. Como? Se você quando cresce se alimenta de leite, ele se alimenta de oração. Quanto mais você ora, mais forte ele fica. Quanto mais você ora, mais forte ele fica. Até é tudo natural. Agora, se você é uma pessoa que não apenas tem uma vida de oração, mas tem uma vida de oração constante, tem comunhão com Deus, não apenas vai ter um anjo ao teu redor, os anjos vão se multiplicar ao teu redor. E se você ainda cada vez mais intenso na oração, se você é mais intenso na devoção, na vida de oração, o Senhor coloca ao teu redor um facho de fogo, uma coluna de fogo. O que acontece então quando o inimigo vem para tentar te atacar? Quando o inimigo chegar para tentar te atacar, a primeira coisa que ele vai ver é uma coluna de fogo, aí ele já não passa. Se tentar passar, vai encontrar os milhares de anjos à tua volta. Quanto mais você ora, mais aumenta essa guarda à tua volta. Mais ora, mais, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o quem? Então não é ao redor de todo mundo.
é ao redor daqueles que o temem. Então, à medida que você vai orando, mais intensidade. É por isso que há pessoas que são intocáveis no mundo espiritual, por causa da intensidade da sua oração. Lembram-se que no primeiro dia eu disse sobre Smith Michael Wigglesworth, né? Foram bater a porta dele, ou seja, tinha lá uma presença estranha e o diabo bateu a porta dele. Quando ele foi abrir a porta, o que ele disse? Pensei que fosse alguém mais importante, para ir descansar. Fechou a porta. Porque o diabo não tem como tocar, chegar perto dessa pessoa. Há pessoas que eu disse são intocáveis no mundo espiritual, por causa da vida intensa de oração. Agora, se você não for um homem ou uma mulher de oração, você vai ficar vulnerável ao ataque do inimigo. Você se torna vulnerável. Sabe o diabo quando ataca alguém, qual é a primeira coisa que ele faz? Cegueira. É a primeira coisa. É por isso que Jesus Cristo, a primeira coisa que aconteceu quando ele chegou, o povo que estava em trevas fez o quê? Viu. A primeira coisa que Jesus trouxe é o quê? A primeira coisa que o diabo te rouba quando ele chega na tua vida, a visão. Mas a primeira coisa que Jesus traz quando entra na tua vida, ele te devolve o quê? A visão. E o povo que estava em trevas viu. É a primeira coisa que Jesus trouxe. Visão. Você não pode perder o poder de ver, porque quando o diabo coloca a cegueira espiritual na tua vida, em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 3 diz: mas se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. Então ele está a dizer, se essa maravilha toda de Deus, essas boas novas todas, está encoberto, as pessoas não estão a ver, é só para os que se perdem, que não estão a ver, porque o diabo lhes cegou os olhos. Quer dizer que há muita coisa que já está mesmo na tua vida, já está perto de ti, só que o diabo cegou os olhos e você não está a ver essas coisas. Então, se está encoberto para quem? Para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou-lhes o quê? O entendimento. E é assim que acontece no mundo espiritual. Não deixe ele mexer na tua visão. Porque quando o diabo cega os teus olhos, você vai ver tudo normal, tudo natural. Você vai deixar tudo andar da maneira natural, mais natural possível. Mas quando o diabo abre os teus olhos, isso aí é que se chama... Ou seja, quando Jesus abre os teus olhos, isso aí é que se chama discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? É ter a visão aberta para o mundo espiritual. É uma percepção do mundo. Aqui estamos a falar de discernimento espiritual, ok? É uma percepção profunda do mundo espiritual à tua volta. Isso chama-se discernimento espiritual. Uma percepção profunda do mundo espiritual à tua volta. Algumas pessoas não estão a escrever assim. O que é que nós podemos pensar dessas pessoas? Não. Você é quem pensou. Amém. Então, isso é discernimento espiritual. Quando a percepção do mundo espiritual à nossa volta se torna clara. Algumas pessoas não estão a escrever. Amém. Quando fica claro as coisas à nossa volta. Isso chama-se discernimento espiritual. Alguém está recebendo alguma coisa da parte de Deus? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é discernimento espiritual. Porque a primeira coisa que o diabo faz quando ataca um crente, trazer cegueira espiritual. Quando você está cego espiritualmente, isso traz espírito de engano. Quando você tem espírito de engano, você começa a pensar que você está certo, todo mundo está errado. Você começa a acreditar nas suas convicções. Você começa a defender o que é errado pensando que está certo. E mesmo que as coisas que você defende contrariam a Bíblia Sagrada, espírito de engano. Amém. Quando as coisas, você começa a fazer coisas que não têm respaldo bíblico, espírito de engano. E é isso que o diabo traz. Então, a primeira coisa que nós devemos ter, uma dica para você ser um bom intercessor, discernimento espiritual. E como é que vem o discernimento espiritual?
O discernimento espiritual vem pelo estudo constante da Bíblia Sagrada e pela constante comunhão com Deus. Todo mundo que leva essas duas coisas em equilíbrio, intensidade na oração e intensidade no estudo da palavra, vai ter discernimento espiritual. Diga: eu quero ter discernimento espiritual. Você precisa. Aleluia. A partir de agora você é o bastião, você é o defensor, você é o atalaia da sua família. O tempo do diabo acabou. Amém. Vai entrar em prejuízo ele. Então é a primeira coisa que nós precisamos ter: discernimento espiritual. Então quando você tem discernimento espiritual, você vai perceber, por exemplo, você está orando muito por um assunto, não está a ser respondido. Aí vem outro item. Porque se você tem discernimento espiritual, você vai compreender: isso não está a ser respondido por causa disso. Não, Deus não quer. Deus me disse para esperar. Deus disse que vai fazer. Não, isso aqui tem uma barreira que se chamam fortalezas. Então, no discernimento espiritual, você vai aprender a perceber quando é que é fortaleza. E aí você precisa saber o que é fortaleza. Ponto 2. Conhecer as fortalezas. O que são fortalezas? Fortalezas são muros fortes que servem para defender uma cidade. Há coisas que você fez que criaram uma fortaleza na tua vida e que impede às vezes o agir de Deus, a resposta de Deus. Enquanto Daniel orava, Deus já respondeu a oração de Daniel, mas a oração de Daniel tardava. Por que a oração de Daniel tardava? Por quê? Porque o arcanjo Miguel, porque o anjo Gabriel havia sido o quê? Impedido por um demônio. Então o príncipe do reino da Pérsia não deixava. E havia ali um principado a impedir. E ele continua orando. E precisamos aprender a quebrar fortaleza. Por exemplo, se você é alguém que pedia muito emprestado, não pagava, roubava muito dinheiro dos outros, não dá dízimo, não dá oferta. Quando você começar a orar, dizer: Deus, me abençoa financeiramente, você é um intercessor, você está a pedir, né? A Deus. Ao pedir, Deus vai querer te dar dinheiro. Só que o dinheiro não vai chegar porque tem uma fortaleza na tua vida. Essa vida que você levou, de você enganar, roubar, pegar dinheiro, dever, não pagar, não dar dízimo, criou uma fortaleza. E essa fortaleza é que está a impedir a tua prosperidade. Você ora, Deus até já ouviu a tua oração e se calhar até já respondeu, mas a resposta só não chega até você porque tem uma fortaleza. A fortaleza é essa, aí você tem que quebrar essa fortaleza. Então nós vamos entender que muitas das coisas que nós fizemos criaram uma fortaleza na nossa vida. E às vezes, por exemplo, você que tenha construído uma fortaleza emocional na tua vida. Se calhar você esteve namorando com mais de uma pessoa de uma só vez. Vocês faziam pecados ocultos, faziam sexo antes do casamento, faziam imoralidade sexual, um monte de coisas. E agora a área conjugal da tua vida emocional está complicada. Porque muitos erros que você cometeu criaram uma fortaleza na tua vida. É por isso que na hora que você quer casar, quer a bênção do casamento, está complicado. É que você só criava constrangimentos na tua vida emocional, namora aqui, faz aqui, deslealdade daqui, traição daqui, de lá, não sei o quê, e agora isso está a criar barreira. Agora você está orando: Deus, quero me casar, até a chorar. Pai, quero me casar, tudo bem, Deus também quer, se moveu e já respondeu. Só que você próprio, que com as coisas que fizeste, criou uma fortaleza ao teu redor. Agora você tem que quebrar essas fortalezas. Como é que se deve quebrar essas fortalezas? Essas fortalezas devem ser quebradas da seguinte maneira: você lembra das coisas que você terá feito, que terão causado essas fortalezas, peça perdão a Deus. Se haver possibilidade de restituir, restitua. Se fizeste mal a algumas pessoas e for conveniente pedir perdão a essas pessoas, vai e peça perdão a essas pessoas. Amém?
Às vezes é o quê? A Bíblia diz: honra teu pai e mãe para que se multipliquem teus anos de vida na terra. Você está a viver, o espírito da morte está a começar toda hora a rodear a sitiar a tua vida, sitiar a tua vida. Você ora a Deus: não quero morrer, me tira essa doença, me tira isso. Às vezes são pecados, erros que você cometeu contra as autoridades, contra o pai e mãe, contra as autoridades instituídas por Deus, contra o governo, contra a liderança. Se você comete esse tipo de erro, isso cria mesmo essas barreiras na tua vida. Você está a pedir a Deus que se prolonguem os meus dias de vida na terra. Amém. Deus quer prolongar. Só que tem fortaleza ao teu redor. Aí você tem que pedir perdão por pecados que tenham causado isso. Pedir perdão a Deus. Pedir que se removam, quebrar essas fortalezas em nome de Jesus. Se haver possibilidade de restituição, restitua. Restituição é aquilo que Zaqueu fez. Ele disse: alguém que eu tenha roubado, vou lhe restituir 2 vezes. Vou lhe restituir mais do que eu lhe trouxe. Pegou todos a quem ele tinha roubado e foi lá e lhes devolveu. Isso chama-se restituição. E muita gente, às vezes, uma área da vida dele está amarrada por causa de coisas que ele fez. Mas é simples. É só você proceder do jeito que você está sendo ensinado agora. E essas barreiras vão se mover. E você será feliz em todas as áreas da tua vida. É por isso que temos que ter discernimento espiritual para perceber quando é que estamos diante de uma fortaleza, diante de uma muralha. Então existem essas muralhas no mundo espiritual que atrapalham a nossa vida. Alguém está a entender? Eu estou a profetizar essa noite: as muralhas vão cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. Então nós precisamos proceder desse jeito e deixar que as muralhas caiam por terra. Então, primeiro, ter discernimento espiritual. Quando você tiver discernimento espiritual, você vai perceber que, bem, isso aqui que aconteceu, que está acontecendo, é uma muralha por causa disso, que está amarrado isso. Isso aqui não é muralha, isso aqui é isso. Isso aqui é um demônio. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vocês. Se isso aqui é só um demônio simples que está a impedir, se eu resistir ao diabo, ele vai acabar fugindo de mim. Então vou resistir ao diabo e depois ele vai fugir e eu vou ter a vitória dessa luta. Então é só resistir ao diabo. Então, mas isso vem com discernimento espiritual. E o discernimento espiritual acontece quando você é um crente que ora e medita, um crente atento, um crente que não se distrai com o pecado. Você vai ter discernimento espiritual. É a capacidade de perceber quando é que algo está a ocorrer mal e por que está a ocorrer mal, quando é que isso é de Deus e quando é que isso não é de Deus. Isso chama-se discernimento espiritual. Você vai ir num sítio, vais ver, estão em as mãos, as pessoas todas estão a cair e você também vai lá meter a tua cabeça para você cair. Às vezes não é de Deus aquilo que está acontecendo aí. Você tem que ter discernimento espiritual para provar. A Bíblia diz: provai os espíritos. Ele diz isso em Coríntios, capítulo 12. Diz assim que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Anátema significa amaldiçoado. E todo espírito que diz que Jesus Cristo é o Senhor, esse espírito procede de Deus. Então tem que se provar os espíritos. Amém? Então a primeira dica é discernimento espiritual. Segunda dica é: reconheça as fortalezas. Amém? Terceira dica é atenção e concentração. Isso estamos ainda a falar dentro da intercessão, né? Da intercessão, que são as dicas que eu prometi ontem. Atenção e concentração. Quando você estiver a interceder, tenha muita atenção. Concentre toda a tua atenção e toda a tua concentração. E não se distraia por nenhum momento. Aleluia. Atenção e concentração, quer dizer, a tua concentração tem que estar no assunto que você está a orar e no Deus diante do qual você está orando. A tua concentração tem que estar focada desse jeito. Amém? E então, atenção no que você está a orar e concentração no Deus diante de quem você está a orar. Outra coisa, essa aqui é a terceira dica. A quarta dica, que a quarta dica é consequência da terceira dica. Quarta dica é frequência contínua. Na intercessão, se você não se distrair, se você permanecer concentrado e atento, você vai numa frequência
que depois você vai sair do corpo, você vai entrar numa frequência espiritual terrível, muito profunda. Você não vai se reconhecer. Puxa, eu mesmo que estava a orar assim, eu estava a orar com muita intensidade, estava a orar muito forte. Você só vai ver mesmo você a orar profundamente de um jeito que até você nem vai mais conseguir se reconhecer. Com muita intensidade. Amém. Aleluia. Outra coisa que é indispensável, outra dica na intercessão, é a fé. Porque durante a intercessão o diabo vai vir te atrapalhar de várias maneiras, com pensamentos, com dúvida, e você precisa ter fé. E em 1 Coríntios, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 6 diz assim: é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então você precisa crer. E fé é estar certo de. É você estar certo de. Acabou. Está certo de que isso vai acontecer. Você só precisa estar certo de que eu vou receber. Certo de que vai ser diferente. Certo que as coisas vão mudar. Certo que eu vou alcançar. Fé é estar certo de. Amém. Fé é conhecer a Deus. Como assim? O mesmo Deus que fez o sol parar vai fazer essa situação parar na minha vida. O mesmo Deus que fez o gigante Golias cair diante de uma miniatura chamada Davi vai fazer esses problemas caírem diante de mim, em nome de Jesus. Fé é conhecer a Deus. Então tenha fé. Amém. Tenha fé no teu coração enquanto você orar. Outra coisa que um intercessor durante a intercessão precisa ter: ousadia, atrevimento e autoridade. Você precisa ter autoridade. E é claro que quando você estiver no teu momento de comunhão, em devoção, você não vai usar de autoridade para falar com Deus. Deus, eu te ordeno, chega até aqui. Na comunhão isso não prevalece, sim ou não? Na devoção. Agora, na intercessão isso é necessário para você mostrar nos demônios que você é autoridade no mundo espiritual. Você tem que mostrar isso para os demônios, que aconteça o que acontecer. Ei, listen aqui, ó demônio. Ele me deu poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Amém. Serpente quando vem de frente. Escorpião quando vem de onde? Vem de trás. Quer dizer aqui, todo mal que vem de trás você vai pisar. Todo que vem de frente você vai pisar, que vem de trás também vai. Ele me deu poder para pisar sobre. Isso está em Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 19. Vê lá. Ele nos deu poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Então você tem que orar com autoridade e dizer que eu tenho poder. Porque Romanos capítulo 16, versículo 20 diz assim: que em breve Deus da paz esmagará Satanás, não no meu joelho, não na minha cintura, mas debaixo do meu nuncaco, debaixo dos nossos pés. Está entendendo? Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E você tem que ter autoridade de dizer: eu piso na cabeça do diabo em nome de Jesus. Então é importante ter ousadia, atrevimento e autoridade quando estiver a interceder. Tem que ter autoridade e mostrar para o diabo que você é autoridade e ele é escravo. Você não é mais escravo dele, mas Deus te deu autoridade sobre ele. Deus te deu autoridade no mundo do Espírito. Alguém diga aleluia. Deus te deu autoridade no mundo do Espírito. E depois, a última dica que eu quero dar aqui é o uso da palavra. É claro que você vai ter mais autoridade quando você conhecer a palavra de Deus profundamente. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus com profundidade, mais você vai ter autoridade, mais você vai ter ousadia, mais você vai ser atrevido. Então, tome do uso da palavra de Deus. Tome do uso da palavra de Deus. Tome do uso da palavra de Deus.
Tome do uso da palavra de Deus. Tome do uso da palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Porque é assim. Quando você usa a palavra de Deus, eu já disse que quando você se torna um intercessor, você tem um troféu. Qual é o troféu? Um inimigo, que é o diabo. Você toma um inimigo no mundo espiritual. E esse inimigo que você toma, que você ganha no mundo espiritual, você precisa combater com ele. E em Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus. O apóstolo Paulo, quando estava a escrever essa questão aqui, ele estava no cárcere, na cadeia, e ele estava diante, lá na porta do cárcere, estava um soldado romano. E ele estava a escrever a carta, estava olhando o soldado romano. O soldado romano era alto, e ele usava uma indumentária, usava um escudo no braço, uma espada, um cinto forte, uma couraça, um capacete, umas botas. Então ele começou a fazer uma analogia que cada uma daquelas coisas representava alguma coisa no mundo espiritual. E quando você usa a palavra de Deus, é a principal arma de ataque. Você já viste, por exemplo, num jogo, Angola está a jogar com o Brasil. Qual vai ser o trabalho de Angola no campo? Qual vai ser? Defender só. Até tinham que pegar, se meterem mesmo Angola, jogar com França ou Portugal. A seleção angolana, vão ter que meter todos os jogadores da seleção assim na baliza. Um aqui, um aqui, um aqui. O guarda-redes no meio, mais um aqui, um aqui, um aqui. Só assim, agora estamos a jogar. Se quiserem, vocês marcam. Se a bola está a vir defender, que não vai adiantar. Mas agora, claro, é uma brincadeira, né? Mas eles defendem mesmo na íntegra. Só se defender para não serem ofendidos, não receber o gol. Por que eles só defendem? Por quê? Porque são mais fracos. Está entendendo, né? Na lei do combate, o mais fraco se defende, o mais forte ataca. E no mundo espiritual, você só pode atacar quando você usa o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus representa a espada do Espírito Santo. É a principal arma de ataque. Porque você só vai poder atacar quando você tiver a espada. E a espada é a palavra de Deus. Significa que quando você está a orar e estás a declarar a palavra de Deus, estás a picar boi de demônio. Quando você ora, estás a interceder, na intercessão começa a falar, está escrito, só demônio a cair por terra. Demônio! Demônio! Todos estão a cair por terra pelo poder que há na palavra de Deus. Há pessoas, está vindo demônio, está a cantar, glória a Deus. Mas usa a palavra é vida. Não é isso, irmã Dilma? Amém? Seja uma intercessora como a irmã Dilma. A irmã Dilma, quando está a orar, vê só ao lado dela, demônio, tudo no chão. Irmãos, Deus quando criou os céus e a terra, não cantou? Ele fez o quê? Declarou palavra. Não subestime o poder da palavra. Céus e terra passarão. O que não vai passar? A palavra. Intercessor se torna forte, porque na lei do ataque da batalha, o mais fraco se defende, o mais forte ataca. E quando você tem a palavra de Deus, você tem arma de ataque, você ataca. E quando você ataca, você conquista vitórias. Você conquista, você ganha. Porque você está atacando. Porque você está alcançando vitórias. Aleluia. Então conheça a palavra.
Você tem que ser amigo da palavra, essa aqui, da palavra. É por isso essa semana que está a começar, nós só vamos falar da palavra. O poder, the power of the word. The word of God is powerful. It is so is life. Diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio do quê? Do verbo. O verbo é o quê? É a palavra. Todas as coisas foram criadas por meio da palavra, e a palavra é Deus. Então estude a palavra. De madrugada, ame a palavra. Ao meio-dia, ame a palavra. De noite, estude a palavra. Abra esse livro e devora ele. Coma esse livro, ele é doce, ele é aprazível. Ame a palavra de Deus. Aleluia. O salmista disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele é luz para os meus caminhos. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na palavra, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele disse assim: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pedro disse: mesmo que me lava todo o corpo. Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra. Ame a palavra de Deus. Você vai ser uma ofensiva extraordinária no mundo espiritual. Ame a palavra. Ele é doce. Davi disse: a tua palavra é mais doce do que o mel. Amém? É doce a palavra. Então ame a palavra de Deus, que é a maior arma de ataque. É por isso que o intercessor tem que ter domínio da palavra. E as outras armas, primeiro, ele disse que a nossa luta, se o cristão tiver que lutar, não luta contra o seu amigo de carne e osso, não. Nossa luta é no mundo espiritual contra demônios. Existem demônios que atuam nas regiões celestiais. O trabalho dele é impedir a tua oração chegar no céu e criar constrangimento aqui na terra. São principados. Esses demônios que se manifestam no corpo das pessoas, esses demônios são nada, são kamikazes. Existem demônios que são fortes, que se manifestar no corpo de uma pessoa, a pessoa não aguenta, morre. E esses demônios, é que são esses demônios que influenciam leis no parlamento, influenciam pobreza, prostituição em grande escala. E esses demônios ali, é que a Bíblia está a dizer: a nossa luta é contra príncipes dominadores deste século nas regiões celestiais. Quer dizer, eles são príncipes dominadores, dominam. A nossa luta é contra eles. Você, quando tiver a palavra, você está entendendo o que é ser intercessor, né? Nós ontem falamos que é interceder, né? Contra príncipes dominadores deste século, nas regiões celestes. Como orar é bom. Eu estou a ver muitos aqui que estão a ganhar paixão na oração. Orar não é bom, irmãos? É aprazível. Os demônios que estão a amarrar o negócio vão cair por terra. Que estão a bloquear a felicidade da família hoje vão cair por terra. Vão cair por terra. Vocês trouxeram aquela folha aí de coisas que vocês não acreditam, né? Vamos nos levantar agora para começar a interceder. Então, e quais são, o que representa as outras armaduras? As outras são só uma questão de defesa. O capacete da salvação. O capacete da salvação representa a certeza da salvação. Você, para lutar com o diabo, precisa ser salvo e ter certeza na sua salvação, senão o diabo vai te trazer dúvida. Amém? Outra coisa que você precisa, o que vai ser a outra coisa que você precisa, que serve de armamento de defesa? Qual é a outra coisa? A couraça da justiça. A couraça da justiça consiste na prática da justiça.
na materialização na nossa vida da palavra de Deus. Isso é que é a couraça da justiça. A couraça da justiça era como um colete de bronze ou de metal que impedia um ferimento agressivo das lanças, dos dardos, das setas, das flechas. Então ficava aqui, protegia o peito. Então você tem que ser justo, tem que ser praticante da justiça. O que representa o cinto da verdade? A verdade é intrínseco à justiça, ou seja, a justiça é inerente à verdade. Amém? Então, o praticante da justiça é conhecedor da verdade. E o que conhece e o que pratica, ou seja, o cinto da verdade é o conhecimento da própria verdade, e a couraça da justiça é a prática da justiça, é a prática da verdade. O que são as botas? Ele disse: calçados os pés, ou as sandálias do Evangelho, calçados os pés na preparação do Evangelho da salvação. O que é isso? Representa estar à prontidão para pregar o Evangelho. Você precisa estar pronto o tempo todo para anunciar Jesus Cristo a qualquer momento. Isso é uma arma de defesa. Porque você também, quando prega o Evangelho, estás pronto para pregar o Evangelho, não és covarde, amas a Deus, expõe a Cristo, o diabo não tem como te atacar, porque isso é uma arma de defesa. Isso é um escudo. E depois ele fala do escudo da fé. O escudo era a principal arma de defesa. Porque assim, eles criavam um escudo, uma muralha de escudo. Só com o escudo, se eu dobrar o meu joelho e baixar o meu tronco e meter aqui o escudo protege todo o meu corpo. É aí que fala do valor do escudo da fé. Amém. A fé, diga, a fé indispensável. Amém. A fé, por sua vez, também é a principal arma de defesa. Qual é a principal arma de ataque? É a principal arma de defesa? A fé. E a nossa fé cresce. A Bíblia diz que a fé vem do quê? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Está tudo ligado. Ame a palavra. Mais fé. Enquanto você ama a palavra, a espada vai atacar e vai criar arma. A tua fé cresce para se defender. Cresce nos dois sítios. Defende, ataca. Defende, ataca. Defende, ataca. É para isso que nós fomos treinados. Defende, ataca. Defende, ataca. Defende, ataca. Amém? Amém? E é para isso que nós fomos formados. Então, quando você tiver percepção no mundo espiritual, existem demônios que o trabalho deles é só mesmo comandar um bairro. Por exemplo, aqui nesse bairro assim, tem um demônio mesmo que é tipo o soba dos outros demônios, chama-se principado. Tem um tranca-rua, esse demônio tranca-rua, a função dele é travar as pessoas para não virem aqui. E o desafio de um intercessor tem que fazer que esse tranca-rua caia por terra. Se o tranca-rua cair por terra, você vai ver menos de uma semana isso cheio. Porque há demônios que impedem, influenciam as pessoas para não virem, trava. É espiritual. Existe um principado que controla isso, tudo o que está acontecendo nesse bairro. Olha, tem mais uma igreja, agora tem mais, inaugurar uma discoteca, meter uma discoteca. Agora estão a fazer a melhorar e temos que criar dificuldade para não ter isso. Agora eles estão a despertar, meter uma escola, não pode ter educação. Vamos impedir que haja escola. É um principado que dá todo o relatório, que comanda aquele bairro, que envia os demônios. Tem que cair por terra. Cada espírito que se move, cada coisa, sensualidade tem um espírito. Prostituição tem um espírito que comanda a prostituição. Muitas leis são demônios que estão a influenciar essas leis. Estamos a entender, né? Então são espíritos. E você precisa ter essa percepção espiritual, esse discernimento espiritual. Chega a noite das bruxas, a noite do Halloween, muita gente é consagrada naquela noite. Muita gente. Existem programas diabólicos.
Uma irmã estava a me contar, participou de uma libertação, oraram por alguém, e quando oraram por essa pessoa, o demônio estava a dizer: não vou sair. Por que você não vai sair? Porque ele que me procurou, onde ela estava a assistir televisão, e eu entrei nela quando ela estava a assistir televisão. Existem programas que são diabólicos. Tudo bem, você mete a criança a assistir algumas coisas, mas nem tudo é para você expor a criança a assistir. A criança até já começa a desejar ser mágica, a começar a se chamar de diabo, Lúcifer. Isso é diabólico. Há programas, há desenhos animados aí, é diabólico na Disney. São diabólicos. Você tem que selecionar que programas você vai colocar diante das crianças, até para você mesmo. Há novelas aí diabólicas mesmo, foram consagradas aos diabos para influenciar espírito de prostituição, espírito de sensualidade, homossexualismo. A nossa sociedade não tinha essas coisas. Hoje você já vê essa prática nojenta na nossa sociedade. Prática homossexual. São demônios que influenciam isso. Você talvez está começando a ver isso aí na tua vida, repreende. É desvio de comportamento, é mentira, é demônio. Não, mas é só um desvio de comportamento, é uma opção comportamental, é demônio. Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Ivo. Homem é homem, força de homem, voz de homem, corpo de homem. Mulher é mulher, ternura de mulher, voz de mulher, decência de mulher, honra de mulher. É frágil. E essa fragilidade torna agradável a mulher, por ela ser indefesa. Como é que a mulher vai começar a querer ser tipo homem? Isso está amarrado, pá. Está amarrado. Mulher é mulher. Mulher anda como mulher. Fala como mulher. Tem aquele jeito. Ai, é mulher. Olha você, homem. Ai, olha lá. Está amarrado. Sai, demônio. Aleluia. Tem que os homens acompanham? Mulher é mulher. Curvas de mulher, peito de mulher, cintura de mulher. Homem é homem, peito de homem, braço de homem, andar de homem, voz de homem. Deus fez tudo bem. Então existem espíritos que influenciam a nação. Mas nós, a partir de hoje, estamos a fazer compromisso de ser intercessores da nossa própria nação. Espírito de pobreza em Angola vai ter que cair por terra em nome de Jesus. Espírito de desemprego vai cair por terra em nome de Jesus. Espírito de prostituição na nossa nação cai por terra. Espírito de terrorismo cai por terra. Para trazer medo, as pessoas começam a viver com medo. Medo do terrorismo, medo da colonização moderna, vai cair por terra na nossa nação. Espírito de dívida, a dívida está constantemente a crescer, dívida pública, a dívida externa constantemente a crescer. Nós estamos a nos levantar como intercessores dessa pátria, como intercessores dessa nação, e os espíritos que influenciam essa nação vão começar a cair por terra a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vão cair por terra. Espíritos que geram divórcio nas famílias vão ter que cair por terra em nome de Jesus. Espíritos que geram desunião vão ter que se mover para baixo. Chega! A nossa nação tem que ser tipo como na Suíça, cheio de milionários. Tem que ser tipo no Japão, muita disciplina, muita leitura. Tem que ser como nos Estados Unidos, uma nação rica, poderosa. Angola é um país dos sonhos de Deus. Nós estamos a declarar que Angola será chamada bem-aventurada nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Eu sou ungido de Deus. E a unção na minha vida, e pela autoridade que Deus me deu nessa pátria, eu declaro Jesus Cristo Senhor dessa nação.
Temos que ser intercessores. Aleluia. Nós somos intercessores. E nós não somos intercessores de brincadeira. A partir de hoje, nós estamos a fazer compromisso, cada um de nós que está aqui, de ser um intercessor dessa nação. Seja qual for a instituição pela qual você vai orar, ore pelo Ministério das Finanças, ore pelo Ministério da Cultura, ore pelo governo provincial, ore pela Polícia Nacional, ore pelo Ministério do Interior no seu todo. Vamos começar a orar, vai haver mudanças. Vai haver mudança no nosso ensino, vai haver mudança nas universidades, nas escolas, nas creches, vai haver mudança. Aleluia. Nós somos autoridades. São dois governos, governo da terra e governo do céu. Nós temos que mover o governo do céu para essa terra. Porque Jesus nos ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade, assim aqui na terra, assim como ela é feita lá no céu. Venha a nós o teu reino, e o teu, quer dizer, que venha reinar sobre nós aqui. Nós queremos o reino de Deus aqui no Lubango. Nós queremos jovens cheios do Espírito Santo. Queremos jovens com emprego, queremos jovens com intelectualidade, com potência. Queremos pessoas assim. Aleluia. Não queremos mais jovens assim a mendigar e a padecer. Queremos jovens abençoados, cada um em condições de apoiar a sua própria família. Chega de controvérsia nas escolas entre professores e estudantes. Chega! Nós somos uma geração que vai mudar esse aspecto. E para mudar esse aspecto não é só com lei, não é só com caixas justas, mas é com uma moralização eficaz. É com caráter, disciplina. Tem que ter escrúpulo. Amém? Que ter caráter. E Deus está a levantar aqui homens e mulheres de caráter. Homens e mulheres sérios, disciplinados, de honra, que não são covardes. Aleluia. Eu depois vou dar algumas dicas ali de alguns mistérios. Mas nesse momento agora vamos levantar e vamos começar a interceder. A atmosfera desse lugar vai mudar. Vai mudar.